Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como o vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, amigos queridos do coração, os nossos cumprimentos jubilosos a todos vocês, a gratidão aos nossos irmãos queridos de Santa Catarina, da Federação Espírita Catarinense, lembrando aqui dos nossos irmãos Esther, Vilmar e tantos trabalhadores, não é? Os nossos queridos irmãos também da Sexta URI, que é a região de Joinville. Agradecer esse convite, aí em nome do Gerson, agradeço a todos, no Jefferson, agradeço a todos os demais, e digo que vai ser uma satisfação muito grande a gente estar nesta hora e pouco aqui conversando a respeito desse tema, que é o Evangelho Redivivo, Renovação da Esperança. Eu gostaria de começar pedindo que todos vocês fiquem inteiramente à vontade para participar. Quem quiser escrever, fazer sua anotação, a sua observação, as suas sugestões, se tiverem perguntas também, se soubermos responder, teremos a maior satisfação. Então vai ser um trabalho interativo. Era para nós estarmos pessoalmente em Joinville, não é, num seminário, abraçando os nossos irmãos presencialmente, mas como não é possível neste momento, a gente está aqui, transmitindo um abraço virtual e todo o nosso carinho. Nós vamos fazer uma leitura inicial, depois uma prece, e aí vamos seguir conversando. Eu já queria começar de um jeito um pouco diferente, trazendo uma questão do livro Consolador, que houve uma série de perguntas a Emmanuel, e o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, foi respondendo. E tem uma pergunta muito curiosa, que é de número 321. Qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original? Olha que pergunta difícil, né, até. Qual, então, que é a edição dos evangelhos que melhor vai traduzir a fonte original? E a resposta de Emmanuel. A grafia original dos evangelhos já representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus, considerando-se que essa tarefa foi delegada aos seus apóstolos. Sendo razoável estimarmos, em todas as circunstâncias, os esforços sinceros, seja qual for o meio onde se desdobram, apenas consideramos que em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino se torna imprescindível separar a letra do Espírito. Podereis objetar que a letra deveria ser simples e clara. Convenhamos que sim, mas importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas, e é com a visão espiritual que devem ser lidos, pois com a cátedra de Jesus, o discípulo que deles se aproximar, com a intenção sincera de aprender, encontra sob todos os símbolos da letra a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica, da inspiração do seu mestre imortal. Então, com essa lição que já nos prepara aqui o ambiente, já nos vai aí, digamos, inspirando-nos para inúmeras reflexões, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai,
dizer do fundo do nosso coração, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que aqui temos de estarmos reunidos em vosso nome. Agradecemos, Jesus, pela presença amorável, pela assistência incansável. Agradecemos aos benfeitores espirituais por também nos acompanharem, nos inspirarem, por nos sustentarem nas atividades. Agradecemos do fundo do coração o vosso Evangelho em nossa vida, Senhor, que nos transforma para melhor. Fica conosco, divino amigo, no transcurso deste nosso evento, em que estaremos juntos de amigos, companheiros, irmãos queridos do Brasil e de todo o mundo. Bom, essa leitura inicial que a gente fez já nos leva a uma série de reflexões. E aqui é tão interessante, Emmanuel recomenda que, independentemente da tradução que nós estivermos lendo, porque o Evangelho tem várias traduções, é importante separar a letra do Espírito, ou o Espírito da letra. E todo o trabalho que o Espiritismo faz, exatamente é nesse sentido, de nós conseguirmos tirar da letra o Espírito, do vocábulo o seu significado, e do texto o seu contexto, para nós podermos entender. Por isso o Espiritismo nos possibilita esse estudo aclarado, este raciocínio mais aberto, abrangente, para nós podermos fazer a leitura e o entendimento do Evangelho. Quando Marta Antunes, com uma equipe de denodados trabalhadores, prepararam o programa, o projeto, que hoje já é uma realidade, que é um curso, um novo curso oferecido pela Espírita Brasileira, que é o Evangelho Redivivo, numa inspirada expressão, para nós tomarmos exatamente esse objetivo do Espiritismo em trazer a essência do Evangelho de Jesus, trazendo a explicação clara dos seus ensinos, de maneira simples, de maneira inteligível, para que todos nós possamos compreendê-la, e tocando na essência dos seus ensinamentos, que é a base toda no amor, na humildade, que são as duas maiores virtudes. Marta Antunes e a equipe toma uma expressão muito interessante, que está no livro Renúncia, do espírito Alcione como a protagonista, e o romance escrito pelo espírito Emmanuel, ditada ao médium Francisco Cândido Xavier. E a mensagem do Cristo diz Alcione, personagem trazida por Emmanuel, esse personagem de luz, não é? Esse espírito sublimado que desceu das alturas, já de planos superiores à terra, num trabalho verdadeiro de abnegação, de doação e de renúncia, porque ela deixa, digamos assim, a possibilidade de um gozo, de um júbilo, de uma felicidade já imediata que ela teria direito, para poder se sacrificar em prol do amor e trabalhar em benefício da humanidade terrena. Então, diz assim que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Está esta informação no capítulo 3 do livro Renúncia. Vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente ler. Então, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. E há um trecho que é destacado, em que são as palavras que constam desse livro Renúncia, e há um trecho que foi selecionado que diz assim: líamos apenas um versículo de cada vez, se referindo ao estudo dos evangelhos. Apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo versículo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Como é rico o Evangelho! O Evangelho não pode ser lido com pressa. Ele precisa ser conhecido cautelosamente, com prudência, com um zelo amoroso que a gente vai adentrando gradativamente nos seus ensinos, na sua essência. Por isso que não precisamos ser apressados, porque é esse conhecimento do Evangelho
para um estudo mais aprofundado, que vai nos levar a reflexões profundas. Então ela diz assim que um versículo apenas servia para a leitura de uma noite, e não raro, para também oportunidade de outros estudos. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. O Evangelho de Jesus é um vasto caminho ascensional, que significa a nossa trajetória, a nossa caminhada evolutiva. O Evangelho de Jesus nos abre as portas da evolução. Em sua expressão total, então, esse vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir, nós não vamos chegar nesse cume, nesta evolução completa, legitimamente sem conhecimento. Então é preciso conhecer. Para conhecer é preciso estudar, é preciso refletir sobre as lições e aplicação de todos os detalhes. Aí vai ficando mais complicado, né, meus irmãos? É necessário, além desse conhecimento, essa aplicação em todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição, ou seja, olha, já li, já concluí o estudo, né, da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Não é assim. Por isso que essa proposta do Evangelho Redivivo é para que, além desse conhecimento que é fundamental, veja como o conhecimento é importante. O conhecimento está na terceira, digamos assim, terceiro degrau da chamada pirâmide informacional. A pirâmide da informação, como estudada pelos estudiosos da gestão da informação, passa pelos dados, que são a informação como matéria-prima. Depois, propriamente, o segundo passo, o segundo degrau seria a informação, que é a informação em si que tem um significado, um sentido. E o terceiro degrau, o conhecimento, que é a informação que tem um sentido, que é interpretada. Então, nós, na leitura para o conhecimento, precisamos aprender a interpretar, porque tem um significado, e essa interpretação significa realmente entender qual é o seu contexto, qual é a sua essência, qual é o seu sentido. Por isso, o estudo espírita, ele não é meramente uma leitura cognitiva, passa necessariamente por uma reflexão, uma leitura mais aprofundada que faz com que nós conheçamos em profundidade o texto. O texto sempre nos traz informações, e a gente costuma dizer, o texto, quando estamos lendo, ele conversa conosco. E nós, na condição de leitores, nós conversamos com ele. E isso não é papo de maluco, porque aquela leitura que é de fato produtiva, como deve ser a leitura espírita, porque tem esse sentido de um aprofundamento para o entendimento, para nós termos a compreensão cognitiva, intelectiva, é fundamental que a gente se aprofunde nesse estudo, mas de maneira simples, porque o Evangelho necessariamente ele toca o nosso coração. A essência do Evangelho está no coração. Por isso essa palavra coração, de onde vem o vocábulo coragem, é o que nos dá força, é o que nos dá determinação. E o Evangelho é esse nosso anteparo, é a nossa proteção para a gente seguir em frente. Então o conhecimento do Evangelho é fundamental. Interpretarmos, sabermos tirar da letra, né, o espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Aí nós vamos poder gradativamente dessedentarmos-nos desta água, não é? A água viva, como Jesus nos coloca, água que de fato nos conduz a saciar a nossa sede para sempre. E a gente vê aqui a necessidade do conhecimento. Fernanda, que já está nos acompanhando, se o pessoal puder colocar do seu local de origem, né, de onde está participando, fiquem à vontade, porque isso para nós é importante a gente saber, não é? Então, Fernanda diz que o estudo é a base de tudo, os outros 50% são a prática do aprendizado, como o texto diz. Exatamente isso. Tudo começa com o estudo, com essa base fundamental, porque o estudo nos dá segurança, vai nos levar ao conhecimento, e quem conhece sabe discernir, sabe fazer a distinção. Por isso que muitas vezes tem dúvida, será que eu devo ler tal livro ou tal livro?
conheçamos pela base do Espiritismo, a base essencial é a codificação. Pentateuco kardeciano, não é isso? Vai nos dar segurança para conhecer com firmeza a mensagem espírita, e nós vamos conseguir distinguir. Será que é uma coisa, né? Será que Jesus falou aquilo mesmo? Será que está no Evangelho? Vamos estudar, vamos pesquisar. Há tantas fontes, né, que nós temos maravilhosas para poder estar acessando, e a gente vê, quando nós falamos da tradução do original, do qual que seria mais fidedigna na resposta de Emmanuel, e de qualquer tradução tem que tirar a letra, né? Tirar o espírito da letra. É tão curioso que quando Joana de Ângeles vai apresentar na psicografia do Divaldo aquele trabalho, o Evangelho por Emmanuel, que foi coordenado por Saulo Ribeiro, é muito interessante, que esta obra são 7 volumes, né? O Evangelho por Emmanuel, 7 volumes, desde o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, aí vem as cartas de Paulo e depois as cartas universais e o Apocalipse. 7 volumes desse o Evangelho por Emmanuel. Eles têm disponível em impresso, tem também disponível em e-book, enfim. Ali são compilados os versículos e os comentários que Emmanuel fez em várias fontes. Foi mais de uma centena de fontes foram consultadas por um trabalho em equipe para poder chegar àquele resultado, e a gente vê a riqueza. E Joana de Ângeles, na apresentação desse trabalho, meus amigos queridos do coração, ela diz que Emmanuel teve a oportunidade de consultar os originais na espiritualidade. Então vejamos como é impressionante isso. A consulta, imaginemos numa biblioteca no plano espiritual, acessando os originais dos evangelhos. É uma coisa que chega a ser emocionante, não é? Por isso a necessidade desse conhecimento. A Elaine diz que o estudo é precioso, o Evangelho redivivo, conhecer, meditar, sentir e viver. Exatamente. Então, o conhecimento é importantíssimo, Elaine, não é? Esse Evangelho redivivo para nós, o curso, quem puder fazer, agora está sendo oferecido online também, não é? Tem vários grupos pela federação, é muito importante. Além disso, a mensagem do Cristo precisa ser meditada. Nós não temos muito hábito da meditação. Nós estamos vendo... porque o nosso tema aqui é a renovação da esperança, né? O Evangelho redivivo, a renovação da esperança. Estamos estudando sobre renovação na obra de Martins Peralva, que é Estudando o Evangelho. Martins Peralva é um autor que realmente nos encanta, porque ele traz uma série de informações riquíssimas do Evangelho, da mediunidade, da codificação, de uma maneira extremamente didática. Ele escreve com uma facilidade que a gente lê e entende assim, sem fazer força. É muito, muito assim, pedagógico, né? Explica com facilidade, é uma maravilha. Escreveu estudando a mediunidade, né? Estudando o Evangelho, Mediunidade e Evolução, vários livros riquíssimos publicados pela Federação Espírita Brasileira. E aí, Martins Peralva nos ensina que a questão da renovação passa por 3 etapas. A primeira delas é o que nós estamos falando aqui, da importância de conhecer. Para conhecer, precisamos estudar. Então, o estudo é o primeiro passo para a nossa renovação. Significa a renovação, a nossa transformação. Para melhor, evidentemente, que é o objetivo final da doutrina espírita, a nossa reforma íntima. Quando a gente pega lá na apresentação de O Livro dos Espíritos, o chamado Prolegômenos, que é uma palavra bonita, não é? Difícil, assinada pelos seus espíritos autores, alguns deles, na verdade, porque ali tem desde o Espírito da Verdade, Sócrates, Fênelon, Swedenborg, né? Platão, São Luís, enfim, não é? Tem vários espíritos que assinam. Ele diz ali que o Espiritismo veio para promover a regeneração social da humanidade. Promover a regeneração social da humanidade. Então não é pouca coisa, não. E essa regeneração social da humanidade se dá pela transformação íntima de cada um de nós, que é o objetivo final do Espiritismo. Então, essa renovação é a nossa transformação, para melhor, evidentemente, a nossa renovação, a nossa reforma, a nossa inovação. A gente se inova quando consegue definir metas e atingir esses objetivos, chegando a resultados que são produtivos para o nosso caminho ascensional, uma vez que somos espíritos, né, temos essa perfectibilidade, estamos a caminho da perfeição relativa que nos cabe. O Evangelho é esse roteiro extraordinário que abre as portas pelo conhecimento e pela meditação, porque
Martins Peralva coloca, depois da gente fazer esse estudo, né, o caminho da nossa renovação, ter a ciência da mensagem, saber da sua importância, nós vamos sentir que é preciso meditar. A meditação, às vezes você tem aquele tom mais místico, na meditação é algo muito simples. A gente faz um recolhimento, o silêncio interior, sentimos a paz dentro de nós, percebemos o mundo ao redor, mas não nos deixamos afetar pelo tumulto, pela tribulação. Nós nos envolvemos num ambiente de paz, sentindo a presença de Jesus na intimidade do nosso coração e percebendo que não estamos sós, porque a presença do Cristo e dos benfeitores amigos nos dão segurança. Então, fazer essa meditação é como se nós nos recolhêssemos no nosso silêncio e em estado de prece, de oração, que facilita muito, nós conseguimos fazer esta viagem para dentro de nós mesmos, uma auscultação de nós próprios, perscrutando a nossa intimidade, viajando para dentro de nós. E aí nessa busca do autodescobrimento. É um desafio. Eu, quando vou fazer assim, confesso a vocês, tem dificuldades. Né? Quando eu vou ficar num silêncio, eu começo a ouvir um barulho danado. A minha intimidade, a minha mente ainda, o coração, as emoções, aquela coisa toda. É porque a gente, no meu caso, espírito inferior, a gente ainda tem essa dificuldade, não tem o hábito, mas precisamos criar esse hábito. Aqueles que já têm esse hábito sabem o quanto a meditação traz uma paz, traz um equilíbrio, uma serenidade e alimenta a esperança, que é o nosso tema principal desta tarde. Tarde e noite. Veja que coisa maravilhosa. Nós temos, então, a meditação como um passo fundamental para a renovação. Por quê? Porque nós vamos nos conhecer melhor. Nós vamos passar pelo nosso deserto, fazer aquela viagem para dentro de nós mesmos e vamos nos conhecendo, vamos nos perguntando. Marcela Esteves está dizendo que é emocionante, né, o de Emmanuel, a consulta dos livros no mundo espiritual, né? Exatamente, ela está falando da Argentina, exatamente isso, Marcela, que Joana de Anjos coloca, Emmanuel consultando os originais no plano espiritual, os originais dos evangelhos, né? Eveline diz que estudar o evangelho redivivo nos aproxima do Cristo e nos faz sentirmos realmente a necessidade de sermos luz, verdade, descobrirmos a luz que está dentro de nós. Nós somos seres divinos, Evelise. Deus está dentro de nós, nós somos deuses, segundo a Escritura, não é? Jesus toma da Escritura antiga e reforça, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Aí nós ficamos, meu Deus, que coisa impressionante. Então há esperança, porque nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo, não podemos desanimar, desistir. E aí então Martins Peralva coloca a terceira etapa, depois do estudo, da meditação, importância do trabalho. A gente não vai ter moleza aqui, não. Nós estamos aqui para trabalhar, para fazer a nossa parte, doarmos a nossa cota, não é? Mas trabalharmos com alegria, assim, com disposição. Você sabe que curioso? É tão impressionante o livro Boa Nova, porque evangelho significa boa nova. Ora, boa nova, quando a gente fala boa nova, só pode ser coisa boa. Não é coisa ruim, não é coisa negativa, é positiva. Não é coisa que vai desanimar, é coisa que vai animar. O conteúdo vai nos trazer alento, não vai nos trazer desânimo. Então é para a perspectiva esperançosa quanto ao futuro que vai ser melhor, não para que nós fiquemos pessimistas, mas não nos iludamos. A gente vai enfrentar, sim, tribulações, nós vamos enfrentar percalços, os problemas, as provas de fogo, porque há necessidade disso, não é? E aí a gente vai sentindo como é importante nós trabalharmos a nossa potência, a nossa alma se colocar como vida, a vida que Deus nos concede, por intermédio de Jesus, a vida em abundância. Isso vai nos tornar assim verdadeiramente fortes, como na expressão de Paulo na segunda carta aos Coríntios, a dizer que na fraqueza ele era forte.
e era submetido ao espinho na carne para dizer que um espírito obsessor o bofeteava, para que ele pudesse acordar, para não se deixar envolver pelas revelações que ele tinha acesso, porque como médium e instrumento de Deus, para dar esse exemplo da transformação, ele não ficasse assim iludido, né? Já estou nas alturas, estou acompanhado aqui, nada disso, para não se iludir. E ali, então, ele testava mesmo, enfrentava a tentação, via que era frágil, mas na fragilidade, na fraqueza, no calcanhar de Aquiles, ele encontrava força. Veja como é importante isso, né? O Evangelho nos dá essa força fundamental para que a gente possa, então, como diz a Margarete, em momento como este, como é que a gente vai renovar as esperanças? É a grande oportunidade, Margarete, que a gente tem exatamente agora de renovar a esperança, porque a gente tem a oportunidade de dar o exemplo quando somos testados, porque quando está tudo muito fácil, a gente nem dá o exemplo e nem se lembra disso, porque pelo menos acontece comigo, está tudo muito bem, nossa, a gente acaba se esquecendo às vezes até de agradecer, quando a gente tem que agradecer sempre, até mesmo nas dificuldades, porque as dificuldades não são empecilhos, são desafios, e se são desafios, podem ser superados. Então não há problema insolúvel, problema que a gente não dê conta de resolver. Nós damos conta de resolver. Deus jamais vai colocar cargas pesadas em ombros fracos, não é? E o próprio Jesus nos convidou. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu queria citar, Margarete, a segunda epístola ainda de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 8, quando Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Olha que coisa incrível, Margarete. Que coisa importantíssima. Então, nós vamos passar, sim, pela tribulação que estamos passando, mas não pode se angustiar. Não podemos entregar o nosso coração à angústia. A tribulação vem como um momento de tempestade, porque nós estamos em pleno tempestade, em pleno meio de guerra, de campo de batalha. É o momento, então, de não nos deixarmos envolver por essa tribulação, nos angustiando. A angústia dá aquela tristeza, vai partindo assim por um ponto em que a gente, de repente, sente que não dá conta porque está tudo perdido. Não. Existe solução. Existe alternativa. E a prova de fogo vem porque nós estamos preparados para enfrentá-la. E não só enfrentá-la, Margarete e demais queridos amigos do coração, como para vencê-la. Porque senão ela não viria agora. Nós já fomos preparados anteriormente. Agora é o momento de dar o testemunho. Não há como fugir. Ficamos perplexos diante de tantas coisas que estão acontecendo? Sem dúvida. Mas não podemos ficar desanimados. Tudo tem uma razão de ser. Estamos num período de transição. A transição nos movimenta, nos dinamiza, faz a gente sair daquele comodismo, da zona de conforto. É preciso fazer alguma coisa, é preciso agir, não ser mero espectador da realidade. Pelo contrário, nós somos agentes da mudança. E eu quero dizer para vocês aqui a importância que tem, então, do trabalho que Martins Peralva fala. É importante trabalhar, doar-nos, fazermos a nossa parte, nos dedicarmos. Quando a gente pega aqui exatamente o que o Emmanuel Ribas está dizendo, que o verbo sem ação não acontece, é preciso agir com fé. Exatamente, a fé é o nosso testemunho. O Evangelho diz, não é, querido Emmanuel, que quando a fé ela não tem obras, ela é morta. Então a fé sem obras é morta, ela de nada adianta. A fé tem que ser o que ativa, por isso que no Espiritismo a fé é lúcida. Ela nos abre o entendimento, meus amigos. É uma coisa impressionante. É para acordar. Nós estamos aqui para acordarmos. É difícil, é chocante? É, mas não é para desanimar, é para despertar. Por isso a fé é esse nosso escudo, é essa nossa proteção. E a gente com fé tem coragem, a gente tem lucidez, a gente acredita, a gente espera, a gente tem esperança.
E esperança não é só ficar esperando de braços cruzados, vem do verbo esperançar, como nos ensina o filósofo Mário Sérgio Cortella. É de nós agirmos. Esperançar é fazer por merecer. É nós termos proatividade, iniciativa, fazemos a nossa parte. Claro, precisamos construir para a melhoria, que começa dentro de nós mesmos. Então, esse processo transformador, ele é fundamental. E é no momento da dificuldade que a gente vai dar o testemunho. Eu quero trazer aqui para vocês, né, nós estamos no Distrito Federal, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, Los Angeles, Texas, Argentina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará, Espanha, Mato Grosso, Pernambuco, São Paulo, Nova York, Portugal, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás. Oh, que coisa linda. Muito obrigado, queridos amigos, pela presença. É sempre muito valiosa a presença, a participação. Cada coisa que vocês registram aqui, cada pensamento que estão emitindo é uma bênção. Então, muito obrigado pela presença dos que estão aqui, né? Desde originariamente do Sul, né? Nós estamos aqui fazendo esse trabalho, originariamente lá para Santa Catarina, os nossos amigos de Joinville, a quem a gente abraça com muito carinho, e também todos esses que estão nos acompanhando. Veja a riqueza, a gente não pode estar aí dando um abraço, né, fisicamente, mas estamos aqui com esse abraço virtual, com o nosso coração pulsando e conversando com tanta gente, né? Não só de Santa Catarina, de Joinville, mas de vários estados como aqui foram nominados e também de vários países, né? E vão chegando mais gente, fique à vontade, nós estamos aqui para podermos conversar. Eu queria aqui, como nos prevenir, o Reildo está perguntando, como nos prevenir da possibilidade da fascinação advinda do conhecimento? Ótima pergunta. O Evangelho, assim como o Espiritismo, Reildo, não é para intelectuais no sentido de uma mente privilegiada. Não precisa ter um desenvolvimento cognitivo avançado para nós entendermos a mensagem de Jesus e a sua revivescência na pureza primitiva pelo Espiritismo. Porque a gente pode ser simples. E eu quero dizer para vocês que, tomado de Confúcio, de Sócrates, não é? Diante do templo de Delfos, aquela expressão, sei que nada sei, não é? A importância de nós estarmos diante do conhecimento com humildade. Kardec escreve uma página belíssima em O Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a missão do homem inteligente na Terra. O inteligente é para auxiliar aquele que tem menos inteligência. O forte é para auxiliar aquele que é mais fraco. Aquele que tem mais recursos é para colaborar com aqueles que têm menos recursos. Para isso existem, na verdade, todos os potenciais, todos os talentos, tudo o que Deus nos coloca temporariamente em nossas mãos para servirmos de veículo em benefício social, educativo, transformador do indivíduo. É para isso que existe. Então, como é que a gente se previne dessa possibilidade da fascinação advinda pelo conhecimento? Sabendo que por mais que a gente vai saber, o que a gente sabe ainda é muito pouco diante de tudo que a gente tem para aprender. Anota aí, porque eu jamais vou dizer desse jeito de novo, tá bem? Olha só, então é isso, viu, Relildo e queridos amigos que estão nos acompanhando. O conhecimento não é para demonstrar soberba, pelo contrário, não é? É para que a gente mostre a humildade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós utilizamos da nossa inteligência para a prática ainda do mal, do engodo, não é? De fake news, para tentar usurpar, né? Ou malversar o tempo à nossa disposição, prejudicando o nosso semelhante, nós vamos ser responsabilizados. Lembremos, Reildo, que é o seguinte, no Livro dos Espíritos a gente aprende que o progresso intelectual ele antecede o progresso moral. Por quê? Exatamente porque o conhecimento, o progresso intelectual e a inteligência nos permite distinguir, discernir o certo do errado, o bom do mal, ou o bem do mal. É isso. E aí nós vamos usar a nossa inteligência para trabalhar todo esse desenvolvimento. E é claro que aí vem o desenvolvimento moral. Quando também Kardec pergunta na sua genialidade de codificador, né, de organizador do espiritismo, como é que a gente pode reconhecer de fato que uma sociedade é civilizada, o Espírito da Verdade vai responder que não é pelo desenvolvimento científico, não é pelos conhecimentos que tem na progressão
da própria ciência, dos estudos, da inteligência, nem do progresso material em si, da tecnologia. Não é. O Espírito da Verdade responde que uma sociedade será considerada efetivamente civilizada quando ela tiver o desenvolvimento moral. É por isso que a gente vê ainda no nosso mundo tantas inteligências ainda não acompanhadas da moral e tantas coisas que não deveriam ser feitas. Mas Deus, na sua bondade, vai utilizando tudo isso para o nosso aprendizado, né? Então vejamos, só recapitulando, o processo da nossa renovação, segundo Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, passa pelo estudo, pela meditação e pelo trabalho. É preciso trabalhar e fazer a nossa parte. Eu estou aqui com esse livro maravilhoso que é o Boa Nova. Quando nós organizamos um trabalho em equipe, da FEB Editora, o índice que a gente chama geralmente de índice de assuntos temático, né? Aqui a gente chama de índice geral porque tem nome, tem um monte de coisa. Quando nós pegamos, é interessante, nós identificamos uma palavra que para nós foi surpresa. Eu quero aqui colocar para vocês qual é essa palavra. Eu não imaginava. Esse índice aqui a gente teve a oportunidade de trabalhar. Olha só, sorriso. A palavra sorriso aparece no livro Boa Nova, que significa a própria mensagem de Jesus. Jesus nos trouxe a Boa Nova, o seu Evangelho. Significa que sorriso de Jesus aparece no capítulo 3, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29. Não precisa anotar, não. Mas eu estou querendo dizer aqui que são 2, 4, 6, 8, 9. Em 9 capítulos aparece a palavra sorriso, Jesus sorrindo. Em 30 capítulos, um terço deles aqui mostra, e além disso tem outros capítulos que são diferentes, que dá aqui sorriso tranquilo, 10, afeição de Jesus e sorriso, 11. Quer dizer, são capítulos até diferentes dos outros que nós citamos. Praticamente um terço do livro, nós temos a apresentação de que Jesus, em algum momento, ele manifesta o seu sorriso. Desde o início, quando ele começa a sua pregação, quando nós temos aquele trabalho tão lindo que ele vai se encontrando com João Batista, que era 6 meses mais velho que Jesus, lembra? Estão lembrando? E os dois se encontrando ali, meninos ainda. E aí, como se Jesus apontando o horizonte, abraçado a João, diz assim, que era preciso que João fosse antes. Está no capítulo 3, primeiras pregações, é algo importantíssimo. E aí a gente vê Jesus fazendo as primeiras pregações na tarde desse mesmo dia, diz na narrativa poética de Humberto de Campos, o mestre fez a sua primeira pregação da Boa Nova. Imagina a gente ouvindo a primeira pregação de Jesus lá às margens do lago de Genezaré, do mar de Tiberíades, ou ainda do mar da Galileia. Era tudo a mesma água, meus irmãos. Era um lago de água doce e tinha esses 3 nomes, não é? Mas era um lago extenso. Ali aconteceu todos aqueles fenômenos, não é? Da tempestade, das pescarias, não é? Dos exemplos, das pregações de Jesus, foi tudo ali naquelas margens, coisa impressionante, né? Jesus sentado à barca e falando com o povo que estava na areia, não é? Ali na margem, não é? Podendo, né, pela praia, escutar a palavra de Jesus. Então, aqui, na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a sua primeira pregação da Boa Nova, na praça ampla, cercada de verdura, situada naturalmente junto às águas. Ali nós temos Jesus aqui fazendo uma pregação para aqueles que estavam acompanhando. E aí quando diz assim, Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Olha que coisa linda. Imaginemos, meus irmãos, um sorriso. Como é gostoso, como é bom. Nos sintamos assim abrigados por esse amor, por esse carinho. Nós temos aqui a Elaine, Geraldo e Reildo. Vejo que essa nova metodologia de estudo do Evangelho evita justamente essa condição de fascinação pelo conhecimento, pois ele nos convida a olhar para dentro. Nossa, Elaine, que maravilha a sua colocação. Muito obrigado. É isso mesmo, é simplicidade, Evangelho é coração. Nós não temos que ficar naquelas discussões exegéticas
né, de profundidade intelectiva, pegando a letra, esmiuçando detalhadamente. Claro que tudo isso tem importância, nós não estamos desprezando isso, né? O conhecimento, pegar as palavras, a gente mesmo gosta de pegar as palavras, tentar, né, para entender melhor pelos conceitos e tudo, mas com sempre esse cuidado, que o fundamental de fato do Evangelho é a gente se olhar para dentro, que é a nossa reforma íntima, não é ficar olhando, né, o cisco no olho do outro. O próprio Evangelho diz isso, é olhar a trave que está diante do nosso, e nós acordarmos, buscarmos a nossa melhoria, nunca julgar o outro, né? A base do Evangelho todo está no amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus ainda manda um novo mandamento, se por acaso a gente tiver dúvida sobre isso, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí não tem como fugir. O protótipo, o exemplo do amor é Jesus. E o sábio por excelência, o mais humilde de todos, ele que simbolicamente nasce numa manjedoura, dando um exemplo da simplicidade, da humildade. Jesus estabeleceu a humildade como uma condição básica, como a virtude por excelência. Sem ela, nós não conquistamos as outras, não. Porque a humildade é a gente colocar os pés no chão. Vem de humus, a terra trabalhada, que pode ser produtiva, semeada e produzir frutos. É o nosso coração, assim. Por isso, nesse projeto do Evangelho, né, que agora é uma realidade, é um trabalho desse curso maravilhoso, desse programa, tem a sementinha, não é? Que vai sendo plantada e ela vai frutificando. É uma coisa linda. Por isso que a gente tem que abrir, de fato, o nosso coração. Melhor maneira, realmente, é voltarmos para nós e vermos que a base do Evangelho de Jesus, como está registrado por Mateus, lá no capítulo 5, logo no início do Sermão do Monte, começando com as bem-aventuranças. Quão alegres serão! Jesus fala da alegria, o Evangelho é alegria, é júbilo, é essa felicidade íntima. Quantos cristãos iniciantes não foram condenados à morte pela pena capital da cruz ou do apedrejamento ou dos circos romanos, devorados por feras, como a gente vê a narrativa aqui em Boa Nova, e nós vemos na maravilhosa coleção dos romances históricos de Emmanuel. Como é importante a gente entender, então, pelo sentimento. Acima de tudo, o Espiritismo é o Evangelho redivivo, porque ele atende àquela promessa do Cristo registrada no capítulo 14, versículos 15 a 17, por o evangelista João. Se me amais, olha a condição do amor, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro consolador, para que fique eternamente convosco, é o Espírito da Verdade. Quando o Espírito se apresenta a Kardec pergunta como é que deveria chamá-lo, ele diz verdade. Me chame verdade, simplesmente. É o Consolador prometido por Jesus. Alguns entendem, é o próprio Cristo ali se manifestando. Agora, não de maneira pessoal, como foi na segunda revelação. É na terceira revelação no Ocidente, se manifestando com essa pluralidade dos ensinos, né? A universalidade dos ensinos dos Espíritos. Uma coisa impressionante. Toda fundamentada no Evangelho de Jesus. É a doutrina espírita. Por isso, toca-se na essência que a virtude por excelência é a humildade. Bem-aventurados, quão alegres serão os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito são os humildes, né? Aí a base de todas as virtudes, depois vem as mais, as outras, as demais. Não tem como ser realmente manso, pacífico, puro de coração, né? Sabemos sofrer se nós não formos humildes. Sabemos buscar a justiça e sermos justos se não formos humildes. Por isso a humildade está na base de tudo. E se a gente não aprendeu isso, tem que voltar tudo de novo. Por isso, o teste da humildade é constante, não é, Elaine? O tempo todo a gente está ali, não é? Nós temos aqui o Amilson. Você poderia indicar algum livro editado pela FEB que estuda o Antigo Testamento, sabendo da importância da primeira revelação? Obrigado. É uma pergunta muito boa. Geralmente nós temos, de fato, né, no Espiritismo, o estudo mais do Novo Testamento, dos 4, né, evangelhos,
mas Atos dos Apóstolos também, né, o Apocalipse, né, de João. Atos também foi escrito pelo evangelista Lucas, assim como o Apocalipse foi escrito pelo evangelista João. Nós temos algumas passagens que são explicadas em alguns livros, não é? Nós temos o síntese do Novo Testamento, no Novo Testamento, que é de mínimos, não é? E a gente vai estar em e-book e nós vamos republicar impresso depois. Nós temos a tradução do Novo Testamento também de Haroldo, teríamos que pesquisar. Elucidações Evangélicas também aborda praticamente o Novo Testamento. O que nós vamos ter é algumas passagens, viu, Amilson? Não teria propriamente assim. Tem, por exemplo, o que eu estou me recordando de cabeça aqui, o nosso querido Somoutinho, ele fez vários livros explicando passagens do Novo Testamento e do Antigo. Tem um livro, por exemplo, que fala dos profetas. E nós temos o Evangelho sem mistérios nem véus, que ele pega passagens do Novo Testamento, mas também evoca do Antigo Testamento. E é um livro em separado que é sobre os profetas. Ali é que a gente vai comparando mais ou menos, por exemplo, né, Moisés, que surgiu em torno de 1.200, 1.100 anos antes de Cristo. Aí tem Elias, que foi mais ou menos 800 anos. Até essas informações, digamos, históricas, elas são curiosas, né, para o nosso aprendizado, tá bem? Mas é isso, meu amigo, mais a explicação que tem de fato, né, do Novo Testamento. Mas eu queria aqui dizer, eu estou sendo colocado, né, espiritualmente, que às vezes tem uns cutucões assim. A própria Gênese, não é? É o livro principal que faz uma análise da Gênese. A Gênese é o primeiro livro do Pentateuco mosaico, não é? Do Antigo Testamento. É tão curioso, porque é Gênesis, né, Êxodos, aí tem mais os outros três, né, Deuteronômio, Números e Levítico, né? E aí a gente vê que são 5 livros fundamentais no Pentateuco mosaico, 5 livros fundamentais também no cristianismo, né, com a mensagem de Jesus, são os evangelistas, né, evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e o Atos dos Apóstolos, e no Espiritismo também, são 5 livros, né, que é o Pentateuco, que é no Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, e temos também a Gênese. A Gênese faz esse estudo, que vai pegar inclusive a explicação do significado daqueles dias, né, da criação, por exemplo, chamados 7 dias, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7, está tudo explicado lá, os períodos, na verdade, que não são dias cronológicos, são períodos. Então, uma boa referência, viu, Amilson? Eu fui salvo aqui pelos amigos espirituais, né? Podemos, né? E vamos buscando, porque é sempre importante estar fazendo esse paralelo, né? Haroldo tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido, de fazer esse estudo também comparativo, o Saulo também tem feito isso, né? Então é uma coisa importante. E nós temos livros muito bons, né? Como, por exemplo, esse próprio livro, que é da Manjedoura Emaús, que vai dar a explicação da passagem de Jesus, dessa trajetória toda aí, dos ensinos, passando pelos discípulos e tudo. E o Boa Nova, né, que a gente cita aqui, que é uma referência, ok? Bom, Eliane, podemos dizer que para realizarmos a reforma íntima precisamos do estudo, da meditação, conhecer a nós mesmos, do trabalho e da vontade de evoluirmos? Com certeza. Não tenhamos a menor dúvida. A gente precisa passar por esse processo. Veja que Martins Peralva colocou para nós a espécie de um roteiro ali, né? Você tem um estudo, porque o estudo desperta, faz conhecer, né? Se eu sou ignorante, às vezes eu não estou nem atento para aquilo. Por isso que o estudo, o conhecimento é importante, mas esse conhecimento que nos liberta, que nos leva à verdade para a nossa libertação. Libertação que é das amarras do passado, né? Da nossa inferioridade, dos nossos vícios, da busca de coisas novas, mas que vão levar à melhoria. Então é fundamental. A meditação vai fazer com que a gente faça toda uma reflexão, que é o ponto aqui, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada. Ela precisa ser meditada, porque quando a gente medita, a gente matura, a gente reflete, a gente vai usar tanto o nosso sentimento quanto o nosso raciocínio para essa reflexão, para ponderação, para maturação, não é? Obrigado, a nossa produção é 10. Olha só, a gente nem combina, eles estão colocando aqui, não é? Estudo, meditação, trabalho. Martins Peralva estudando o Evangelho. Esse é o processo da nossa renovação, não é? E é claro, da meditação que vai nos fazer essa viagem para dentro de nós, vai nos despertar. Não há como a gente se despertar, meus amigos e irmãos queridos do coração, se a gente não se conhecer.
Por isso que a gente ainda tem tanta dificuldade, né? Vivemos nessa dicotomia entre a sombra e a luz, não é? Entre o dia e a noite, né? Entre essas dificuldades do acerto e do erro. Por quê, né? Entre o mal e o bem. Às vezes nós estamos numa situação mais serena, de repente a gente está numa situação que exige um pouquinho mais de cuidado, porque a gente parece se descontrolar. É por conta disso tudo ainda que a gente vive nesse estilo meio cartesiano, digamos assim, dualista, não é? A gente às vezes é meio dicotômico, para não dizer talvez até um tanto quanto... agora vocês vão me ajudar na palavra, não é? Como é que é aquela pessoa que vai do alto a baixo, assim, ela é... né? Vocês vão me ajudar que me fugiu a palavra. Pessoa que, sim, né? Ela parece que vai e de repente ela está de um jeito, aí ela está do outro jeito, não é? Altos e baixos, e a gente tem que ter o quê? Compreensão. E a gente, às vezes, nós mesmos temos isso. Às vezes um dia a gente está um pouco melhor, às vezes está um pouco, né, mais assim, né, um pouco desanimado, outro dia está mais animado, né, a gente vai alterando. Parece que um comportamento assim bipolar, né? Esta é a palavra, um bipolarismo. Ora você está num lado, ora está no outro e tudo, até encontrar o quê? Um centro que é um equilíbrio. Até a gente ficar num ponto em que nós vamos ter esse equilíbrio, essa harmonia naturalmente. Por isso a meditação é fundamental para esse caminho de renovação. É referendado pelo trabalho, né? Por isso que coloca que a gente tem que sentir a mensagem. O sentir é fundamental. O evangelho é sentimento, é amor. A sustentação de todo o evangelho, na sua simplicidade, é o amor. Amar é o verbo principal do evangelho. Amor é o seu principal substantivo. Todo em caixa alta, realmente. É fundamental, né? Nós amarmos, nós vivermos o amor. Para isso a gente tem que sentir. Sentir essa mensagem. Sentir, nos tocar, nos tornarmos sensíveis. Porque às vezes a gente está com a consciência tão obnubilada, se está tão tapada, né, tão fechada, tão sombria, que a gente não consegue enxergar. Aí a gente começa a enxergar, a entender da importância, da compreensão, um sentimento que seja mais aprofundado, que vai nos levar à humildade. Daí o sentimento tem tudo a ver. Quando a gente vê lá no Evangelho, né, a gente parte daqueles instintos, como Emmanuel fala, nessa trajetória instintiva lá da gente manifestar ainda talvez uma ferocidade até animal, descontrolada, até nós chegarmos e passarmos aí pelo sentimento, pelo amor, chegarmos a um estado de discernimento, de uma compreensão até angelitude, digamos assim, um estado mais de pureza, é uma trajetória de milhões e milhões de anos, né? E o Evangelho vai abrindo a porta para nós, por isso é importante sentir. Quem sente o Evangelho é mais amoroso, é mais humilde, e aprende os valores do Evangelho. Sentir é se permitir permear na sua intimidade com a mensagem do Cristo, fazendo morada no nosso coração. Isso é sentir. Anotem também que eu jamais vou dizer do mesmo jeito. Olha que coisa interessante. Além disso, vivida. Vivida. A mensagem, sobretudo, aí entra o trabalho que Martins Perova fala e que Alcione, registrada por Emmanuel lá no Renúncia, esses 5 volumes lindos, né, romances históricos, começa com há 2000 anos, depois vem os 50 anos depois, aí no terceiro século, cada um, o primeiro século é o 2000 anos, o segundo século, aí você tem os 50 anos depois. Você tem o terceiro século, é o Ave Cristo. Aí lá no século XIV, XV, né, você vai ter o Renúncia. E também tem Paulo Estevam, que é durante, né, a trajetória aí do primeiro século também. É uma coisa linda, e vai colocar aqui sentido e vivida. É preciso viver a mensagem, porque a sua vivência, o trabalho que nós empreendemos é que vai fazer a diferença. Não adianta só a gente entender e a gente sentir, é preciso viver. O efeito transformador está na vida, na vivência, na prática. Por isso, essa água que a gente bebe vai dessedentar para sempre a nossa sede, a água do Evangelho, é a que nos transforma. Nós não vamos precisar tomar essa água de novo, digamos assim, a água da ilusão, porque essa a gente toma e tem que tomar toda vez. Mas a água do Evangelho, que é a verdade, Evangelho significa boa nova, que é a verdade, revelada pelos amigos superiores, trazida pelo Cristo até nós. Então, é uma mensagem que nos transforma. Por isso, tem a pergunta aqui, pode nos dizer se já está concluído o estudo do Evangelho de Vivo de Marcos, livro 3º pela FEB? Olha, até o Claudio está perguntando, nós temos o
primeiro volume que já foi publicado, está em PDF disponível, está impresso e tem e-book. O segundo volume nós vamos publicar em e-book agora, esse mês ainda de maio, no início de junho no máximo, e depois nós vamos também fazer impressão, assim que for oportuno, né? Tivemos condições diante dessa situação que a gente está vivendo, e já temos o trabalho pela equipe, que é coordenada pela Marta Antunes, vice-presidente da área de unificação da FEB, já trabalhando o Evangelho redivivo aí, no caso de Marcos, que é o terceiro volume. Só para lembrar, meus amigos, são 9 volumes ao total, né? Um estudo alentado mesmo. Então já está em andamento, viu, Glauci? Está tudo seguindo aí. Continuando com boa nova, meus irmãos, vocês podem participar à vontade, é muito útil a participação de vocês, muito rica. Aqui nós vamos pegar, como pegamos lá no início, capítulo 3º, o sorriso de Jesus. Eu queria trazer um capítulo que é um dos mais tocantes. Confesso a vocês que eu estava ali na varanda, da minha casa, aqui lendo. Eu chorei feito criança. Chorei mesmo. Fui tomado de uma emoção, assim, uma coisa profunda que me bateu na alma, porque é aquele capítulo 29, antes do último, né, que são 30, que fala dos 500 da Galileia. Humberto de Campos, ele tem uma narrativa tão profunda, ele é tão inspirado, realmente escreve tanta coisa bonita. Já escrevia do lado de cá, né, claro, com a visão da terra, os 40 livros que escreveu como literato maranhense, e já do plano espiritual escreveu pelo menos uns 15. Ele diz assim: depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa. Ai, que saudade de Jesus! Ah, que saudade de Kardec! Ah, que saudade de Bezerra de Menezes! Que saudade de Chico Xavier! Não é? Que saudade a gente vai ter de Divaldo. Vai lá para frente, né? Deixa muitos anos, se Deus quiser, ir conosco, que seja permitido. Né? A gente sente essa saudade, não é? A saudade imensa das palavras, do seu convívio. Eles estavam sentindo tudo isso, não é? Aí tem a mensagem que acontece, porque é como se fosse um sermão que Jesus pronuncia sem palavras, porque não havia palavras articuladas. E aquele povo reunido, eram 5 centenas, eram em torno de 500 pessoas, com aquela saudade depois do Calvário, né? Eles querendo relembrar a mensagem do Cristo. E Jesus, projetado assim, digamos, das alturas, na sua luminescência, ele consegue conversar com todos e passar uma mensagem brilhante, preparando aqueles 500 para o trabalho. Então, o trabalho, quanto mais intenso, como que avivava a sua recomendação de bom ânimo, eles estavam sentindo o envolvimento. E o trabalho, ao invés de desanimar, dá bom ânimo, porque o trabalho dignificando-nos interiormente, ele faz com que a gente se mobilize, que a gente faça sempre o melhor ao nosso alcance. E aí, então, eles vislumbram nesse dia, na narrativa de Humberto de Campos, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Olha aí o lago de Genezaré. Do céu muito azul, como uma festa, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas. Estava anoitecendo. Parecia descer uma tranquilidade imensa. Ah, meus amigos, a esperança nos traz tranquilidade, serenidade, que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Diz Humberto de Campos, era ele,
Seu sorriso, olha aí que beleza, o sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Aí nós vamos buscar lá as primeiras pregações. Quanto texto bem escrito, meus amigos, é impressionante, queridos do coração. Veja aqui que ele faz, eu fui no índice para buscar, está lá no capítulo 3º, o sorriso das primeiras pregações, aqui está o sorriso de Jesus. Como há fidelidade, como há autenticidade, como há beleza num texto desse. É por isso que a gente conversa com o texto. E ele conversa conosco. Importante a gente ler com estes olhos. Mas de todo o seu vulto se irradiava uma luz tão intensa que os mais fortes dobravam os joelhos. Ali estavam inúmeras, eram centenas, 500 pessoas. Tinham muitos velhos, muitas pessoas já mais experientes, mas tinha também aqueles fortes, os mais fortes diante dessa suavidade. Ao mesmo tempo forte do Cristo, dobraram os seus joelhos. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Não houve palavra, Jesus não fez um discurso como no Sermão do Monte. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida. Jesus estava se despedindo ali. E no mais íntimo da alma, lhe ouviram uma exortação magnânima e profunda. Aí, na sua beleza poética, começa Humberto de Campos. Amados. Jesus dizendo amados. Como é bonita essa expressão, né? Este vocábulo. Amados. O amor é a base de todo o evangelho. Por isso essa simplicidade é fundamental. Em dado momento, Jesus diz assim, sem palavras, mas cada um escutando no imo da sua alma: instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse desse tesouro celestial. Muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Olha Jesus preparando. Muitos seriam, então, condenados à pena capital pela cruz, pela crucificação. Era comum acontecer. E foram, não é? Outros sofreram ingratidão. Não foram aceitos. E aí, então, negai-vos a vós mesmos. Eu estou lendo só alguns trechos. Como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus. Jesus, como médium de Deus, como a gente aprende lá no livro dos médiuns, médium de Deus, ele negou a sua própria vontade. Ele se fez na vontade de Deus, na sua pessoa. Por isso que ele dizia, já não sou eu quem falo, é o Pai quem fala por mim. E aqui ele diz, negai-vos a vós mesmos. O que é a negação de nós mesmos, meus amigos? O que significa isso? Negar a nós mesmos. É exatamente nós nos desprendermos das nossas amarras inferiores. É nós tentarmos exatamente buscar a renúncia, que é esse desprendimento, desapego da nossa própria inferioridade, do antigo homem, e agora nos convertendo na nova humanidade, nessa geração nova ou na nova geração, que vem também para promover a transformação. Por isso é fundamental essa negação de nós mesmos. Como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus. E tomai a vossa cruz para seguir-me. Cada um de nós deve tomar a sua cruz. O evangelho é isso. Né? Nós temos esse trabalho pela frente para realizarmos o melhor ao nosso alcance. É fundamental. Séculos de lutas vos esperam na estrada universal. Os 500 da Galileia. Quem são eles, meus irmãos? São milhões hoje. Olha só. Séculos de lutas vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Esse que o Evangelho nos faz. Aqui é para a gente imunizar o coração, imunizarmos desse vírus que a gente tem agora, não há uma vacina ainda, por isso todo esse cuidado, dessa reclusão, desse isolamento, desse distanciamento, que no fundo é uma oportunidade de recolhimento espiritual, para a gente se voltar para dentro de nós mesmos, desse processo de provação coletiva mundial por que passa a humanidade terrestre nesse período transitório. É uma provação coletiva mundial. Todos estamos sendo convocados, não é nem convidados. É uma convocação para esse recolhimento íntimo,
para a gente poder entender essa mensagem sentindo para vivê-la. Por isso, imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. A vida passageira nos leva a muitos enganos, por isso que a gente tem que ter essa imunização para a soberana grandeza da vida imortal. Aí sim, nós deixarmos fluir esses sentimentos, essas ações, essas palavras que traduzem a verdade da vida imortal. Então, porém, no desenrolar das batalhas, sem sangue do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, olha, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, nós estamos ficando perplexos diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia. Quando se fala na necessidade de você abrir a patente desse possível medicamento, dessas pesquisas para a descoberta de uma vacina que vai nos proteger, de repente, gestores principais de países se manifestando contrário a essa ideia, porque não querem dividir. Ainda é um egoísmo tão grande, não é, meus irmãos? O Evangelho nos ensina a sermos caridosos, que é o contrário de sermos egoístas. Ensina-nos a sermos humildes, que é o contrário de sermos orgulhosos, não é? Esse conhecimento que pode nos trazer a soberba só vai nos enganar. O conhecimento tem que trazer abertura, tem que fazer com que a gente se abra para aprender cada vez mais. Não é? Então, diante desse quadro dificílimo, quando os horizontes estiverem todos abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei a minha paz. Esperança é a aquisição da paz na intimidade dos nossos corações. Dar-vos-ei a paz, que representa a água viva. Olha que coisa mais de esperança que Jesus nos traz. O seu evangelho é um poema, é um cântico de esperança, para que a gente possa sentir essa presença tão forte, tão renovadora, e nós agirmos também no auxílio da renovação e da transformação do nosso semelhante. Diz assim, então, que essas 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Júbilo é a felicidade íntima, aquela alegria do coração, aquela noite de imperecível recordação, ou seja, inesquecível. Foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres. Equipes enormes, vocês se lembram? Foram primeiro os 12, depois 72, depois mais 72, os 70, depois mais 72, depois os 500. Hoje são milhões e milhões, milhares, milhões, que estão aí fazendo esse trabalho de evangelização, sob a inspiração de Jesus Cristo, não é? Em todos os recantos do planeta Terra. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz por meio dos bastidores eternos do tempo. Isso para nós nos dá uma esperança, meus amigos. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Nós sempre tivemos o amparo daqueles espíritos mais bem preparados, que também lutaram com seus esforços para fazer a humanidade avançar. E hoje nós estamos aqui diante desse desafio. Nós somos os trabalhadores da última hora de um mundo de expiação e provas, onde é o império do mal. E somos também aqueles que estamos tendo a oportunidade de sermos os trabalhadores da primeira hora de um novo mundo, que é o mundo de regeneração. Olha a oportunidade bendita, dupla, na misericórdia divina. Já que nós talvez não tenhamos aproveitado todo o tempo, agora nos resta a última hora que a gente possa aproveitá-la. Ou se nós chegamos de última hora, estamos tendo a oportunidade agora, que aproveitemos-la também. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele tanto nos doa e nos ama como Pai, que é de todos nós, a nos ofertar exatamente a oportunidade também de sermos aqueles trabalhadores da primeira hora desse mundo novo que chega, que é o mundo de regeneração. Então, quando vemos no estudo do capítulo 18 de A Gênese, a nova geração, sinais dos tempos depois da geração nova, a gente chega à conclusão que essa geração nova, nova geração, também somos nós. A responsabilidade também é nossa, meus irmãos. Nós não vamos esperar os outros fazerem por nós. É preciso que a gente faça a nossa parte. Nós estamos sendo convocados a isso. E a gente tem nessa mensagem desses 500 da Galileia,
como no encerramento desse capítulo, que formam a caravana sublime, que nunca se dissolverá. Essa caravana jamais vai se dissolver, porque ela existe para sempre. Ela é uma caravana que continua o seu trabalho. Quando Joana de Ângeles, meus amigos, se vocês estiverem gostando, podem dar um alô aí, ok? Vocês estão bem aí? Todo mundo acompanhando? Nós vamos seguir mais alguns minutos, tá certo? Para a gente depois preparar para o encerramento. Mas está todo mundo encarnado desse lado aí? Estão nos ouvindo, acompanhando os diversos estados, né, países, ok? E aqui a gente fala com a participação de vocês, por gentileza, tá? Joana de Ângeles, no livro que trata do Evangelho, tem um título muito bonito que nós vamos resgatar agora, que é o Jesus e o Evangelho. Ah, Luciane Amana, querida do coração, o Evangelho para o fortalecimento da imunidade, que especial. É isso mesmo, essa é uma irmã querida, todos vocês são queridos, né? E a gente tem esse privilégio de ter contato com alguns irmãos assim, irmãs que nos dão uma ajuda muito grande, são muito caridosos para conosco, né? E olha que participação belíssima, é isso mesmo, o Evangelho para o fortalecimento da humanidade, é isso que especial. A gente está aqui nas palavras, né, dessa mensagem tão rica de Humberto de Campos. Quando Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, no seu prefácio, ela fala assim, que sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, que é o de Jesus, ou seja, o seu Evangelho, é o mais belo poema de esperança e consolações de que se tem notícia. Olha que coisa linda. É o mais belo poema de esperança e consolações de que se tem notícia. E, de fato, como o Evangelho nos consola, como nos toca o coração, como apazigua as nossas aflições. Por isso que a gente tem essas bem-aventuranças, nós temos a importância de nos conectarmos com a espiritualidade superior. Muito interessante isso. Muito obrigado a Iranita dizendo que está interessante, emocionante. Graças a vocês, viu? E a bondade dos amigos espirituais. Muito obrigado aí por intercambiar, que a gente vai falando aqui, estamos sentindo, né, a presença dos amigos espirituais e a vibração de todos vocês. É tão interessante isso que Joana de Ângeles coloca, porque o Evangelho é o mais belo poema de esperança e consolações de que se tem notícia. Por isso que a gente fala, quando está um pouco aflito, abre lá a página do Evangelho, vai cair feito luva para a nossa necessidade. Eu queria dizer para vocês que um dos livros lindos, que é o Lindos Casos de Chico Xavier, tem até lindo no título, né? De Ramiro Gama. Esse livro eu li na minha adolescência, e vale a pena a gente ler. E tem a oportunidade de ler todo dia no Evangelho, né? A gente faz o Evangelho todo dia em casa, e é um dos livros que a gente lê, sempre uma lição, junto com um livro que se chama Venha, Seja Minha Luz, que é de Madre Teresa de Calcutá, os seus escritos para chegar ao trabalho missionário que ela desenvolveu. Meus irmãos, mas que trajetória! Então a gente lê ali um trechinho de cartas que ela manda para os seus superiores, tentando conseguir o trabalho, agora está quase conseguindo, estamos chegando à metade do livro, né? E aqui a gente tem, né, depois a gente faz a leitura do Lindos Casos de Chico, e depois vamos para o Evangelho, né, claro. E aqui tem uma história muito interessante, que é a primeira sessão que aconteceu em que Chico, né, teria assim participado. É muito breve aqui, está muito rico para nós, não é? Olha só, de 1920 a 27, portanto, Chico tinha o quê? 10 anos, né? De 10 para 17 anos, que ele nasceu em 1910. Chico não mais conseguiu avistar-se pessoalmente com o espírito de Dona Maria João de Deus. Ele não via mais a mãe. Lembra que aos 5 anos ele tinha contato com a mãe, ia lá na bananeira para conversar, diante daquela situação difícil, né? Que ele tinha uma espécie de uma madrinha, uma madrasta que realmente era assim, um espírito meio difícil, né? Ela dava um bocado de trabalho, judiava do Chico, aquela coisa toda. E a mãe sempre pediu para ter paciência. E nesse período, né, de 10 a 27, ele não tinha mais. Depois ele foi com a Cidália, né, que é a segunda esposa, né, do pai do Chico, e aí uma mãe também abençoada, né, mas que depois também desencarnou, mas deu muita assistência ao Chico, né? Então, de 1910 a 27, Chico não mais conseguiu avistar-se pessoalmente com o espírito de Dona Maria João de Deus, a sua mãe. Integrado na comunidade católica, então ele foi para o catolicismo ali, o Chico, né? Tinha 10 anos, obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Olha, espírito obediente, né? Confessava-se, Chico confessava-se,
comungava, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Era um verdadeiro coroinha. Terminara o curso primário no Grupo Escolar São José de Pedro Leopoldo em 1923. Que, aliás, foi só o estudo que ele concluiu, né, até o 4º ano antigo. Levantando-se às 6 da manhã para começar às 7, olha a trajetória de trabalho, de sacrifício desse Cândido Chico Xavier. Ele acordava, levantava às 6 horas da manhã, começava às 7 as tarefas escolares e entrando para o serviço da fábrica onde ele atuava às 3 horas da tarde, para sair às 11 da noite. Uma criança praticamente, né? Ele, então, levantava às 6, ia para a escola às 7, às 3 horas estava no trabalho e saía às 11, para depois chegar em casa e tudo, para depois acordar às 6, a rotina de sempre. O trabalho, porém, era exaustivo e em 1925, deixou a fábrica empregando-se na venda de José Felizardo Sobrinho, onde o trabalho ia das 6h30 da manhã às 8 da noite. Minha gente, ele tinha 15 anos e trabalhava de 6h30 da manhã até às 8 da noite, com um salário de 13 cruzeiros por mês. Hoje isso aqui é uma bagatela, né? Entretanto, as perturbações noturnas continuavam. Ele tinha perturbações noturnas, né? Depois de dormir, caía em transes surpreendentes. Médium, né? Aquela coisa. Perambulava pela casa, falava em voz alta, dava notícias de pessoas que sofriam no além, mantinha longas conversações, cujo fio era impenetrável aos familiares aflitos. Então ninguém entendia nada que estava acontecendo, ninguém sabia daquilo. Em 27, porém, eis que sua irmã Maria Xavier foi mãe de família e caiu doente. Hoje, mãe de família caiu doente. Isso aqui hoje elas já são desencarnados, né? Porque o livro foi escrito bem há mais tempo. Ela, então, caiu doente. Era um doloroso processo de obsessão. A irmã do Chico estava obsidiada. Tratada carinhosamente pelo confrade José Hermínio Perácio, esse nome, né, tá aí na biografia, no histórico do Chico, que atualmente reside em Belo Horizonte, já, né, também não reside mais, já desencarnou. A jovem curou-se. Ela foi curada da obsessão. Foi assim que se realizou a primeira sessão espírita no lar da família Xavier, em Pedro Leopoldo. Perácio, na direção, pronunciava vibrante prece. Na mesa, 2 livros. Eu quero que vocês escrevam aí para mim quais são esses 2 livros, por favor. Fiquem à vontade. Olha, a Évila tá... Como podemos melhor contribuir neste momento de #ficar em casa? Boa pergunta. A gente pode contribuir de uma maneira bem salutar, tentando manter uma rotina saudável. Arrume a sua cama, todo dia de manhã. Arrume a sua cama cada vez de um jeito que você queira. Quiser mudar de um jeito, fazer do outro, botar o travesseiro na posição diferente, a coxa, se posicionar de forma, né, para não fazer sempre o mesmo movimento repetitivo, você pode fazer Arrume a sua cama. Eu estou lendo um livro exatamente com esse título, Arrume a sua cama. A mudança do mundo começa pela arrumação da cama. Porque quando a gente arruma a cama, se a gente quiser mudar o mundo, precisa começar arrumando a cama, porque vai começar a arrumar a nós mesmos, né? Arrumar as nossas gavetas, nossos armários. Então, aproveitar para organizar. A organização é fundamental. O Evangelho nos ensina isso, disciplina. Nós temos disciplina. Agora, vivermos, claro, na medida do possível, ocupando bem o tempo. Então, estabeleça uma rotina que você faça, que seja salutar. Não deixe de fazer o que é preciso. Tem teletrabalho, né? Quem está ainda na ativa... aí você tem os horários, você vai cumprir suas obrigações. Aproveite para estudar, ler, ouvir boa música, fazer trabalhos domésticos, que às vezes a gente tem tempo para fazer. Eu saía às 8, 9 horas da manhã de casa, eu voltava às 11, meia-noite todo dia, não é? Isso é normalidade? Que normalidade é essa, né? Aí a gente fica pensando, é preciso a gente repensar. Tudo que está acontecendo, viu, Évila, vai nos levar a um repensar de protocolos. Os protocolos, quais sejam as entradas e as maneiras de fazer as coisas, vão ter que ser alteradas necessariamente. Porque o que a gente vivia não era bem a normalidade. Era muita coisa comum, mas muito atrapalhado, muito assim desorganizado, muita correria, muito desespero, muita ganância. Uma coisa que precisa ser repensada, é preciso botar o Evangelho no coração. Nós estamos sendo convidados a isso. Uma boa proposta, né? Acompanhe vários lives, várias palestras que tem a oportunidade, não é? De nós colaborarmos. E outra, se a gente tem algum recurso material, ajudemos, gente. Tantas aí instituições que precisam de ajuda, faça um depósito numa conta da outra, verifique se é de fato, né, como tem Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, várias instituições espíritas, a Mansão do Caminho, não é? O trabalho desenvolvido
pelo Monte das Oliveiras, não é? Jardim das Oliveiras, lá pelo Alberto, a Frater, né? Lá um trabalho muito bonito pelo Raul Teixeira. Tantas instituições precisam de ajuda. Às vezes a gente faz uma contribuição de R$ 50, R$ 100 no mês para quem pode, ajudando muito, sabe? E também o que puder fazer. Não deixe de assistir, porque hoje em dia mais gente bate a porta da nossa casa, né? Voltando um pouco do movimento, você sempre tem aquele. Ajude. Quando a gente puder estar mais organizado pela casa espírita ou por grupos de atividades, que também possamos, com todos os cuidados devidos com a saúde, de estender um prato de comida, a ajuda da beneficência mesmo, levando roupas, assistindo, período de frio, né, nos países, nos estados. Muita gente acaba morrendo, perecendo de frio. Porque não é só o vírus que está matando, tem tanta coisa que ainda mata, não é? Então nós temos a oportunidade de estender a nossa caridade. Vamos aproveitar de maneira útil, viu, Évila, o tempo. Eu agradeço aí o seu questionamento. É uma forma da gente aproveitar o nosso tempo, né? Como o Chico passando por todas essas refregas. E a gente já tem a resposta aí? Muito bem, nós estamos com a resposta da Fernanda, que fala do Texas, e da Marcela, que fala da Argentina. Os dois livros, olha só, eram eles, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Muito bem, a resposta aí. Né? Esses dois, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Aí o espírito Dona Maria João de Deus compareceu e grafou longa mensagem aos filhos presentes. Olha a mãe vindo e trazendo a mensagem da consolação, o Evangelho é a consolação, né? Através da médium Dona Carmen Perácio, né? Pena Perácio é a esposa do José Emílio Perácio, devotada esposa do companheiro a que nos referimos. Reportava-se a cada filho de maneira particular. A mãe fala com cada filho, é um amor, né? Cada filhinho de um jeito, uma coisa impressionante. E dirigindo-se ao Chico. Olha que coisa importante na biografia desse menino, que ele jamais esqueceu, esse jovem, ele jamais esqueceu esses ensinos, né? Comoveu-o. Maria João de Deus comoveu o Chico escrevendo para ele o seguinte: Chico, meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à tua frente são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres, e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. E assim realmente aconteceu. Com tanto amor esta mãe falou com cada um dos filhos, especial para cada um, como foi especial para o Chico, recomendando que ele tinha ali dois tesouros de luz, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Chico, durante toda a sua trajetória, durante todo o seu trabalho, ele jamais deixou de lado esses dois livros. Sempre o acompanharam, sempre. Foram de cabeceira, foram de mesa de trabalho, sempre na sua vida. Por isso que a gente, quando tem o Evangelho, que é o nosso roteiro, que é a seta a indicar o caminho, que é essa nossa bússola que nos orienta com segurança quais passos e para onde nós devemos seguir, porque nos traz o amor na sua mais elevada expressão. Nós temos esse Evangelho como esse poema de luz, de amor, de esperança para nós adotarmos na nossa vida. Essa mensagem do Cristo, ela tem que ser sim estudada, mas precisa também ser meditada, precisa ser sentida e precisa ser vivida, como esse exemplo maravilhoso do Chico, em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Jamais ofendeu, jamais magoou, passou por provas de fogo impressionantes e venceu-as uma a uma, mesmo quando um tanto quanto desanimado, ele encontrava força, porque obediente, um espírito que conquistou a disciplina por esforço próprio. E Joana disse, evidentemente, que este Evangelho é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que aflige a criatura e toda a humanidade. Não tenhamos dúvida disso. Eu queria, já nos encaminhando para um encerramento, permear com vocês, compartilhar com vocês essa questão do Evangelho
que significa esperança. Evangelho é esperança. É esse poema de esperança e de consolação. O Evangelho é vida. A vida que é imortal. A vida que não passa. É esta água que nos dá a vida em abundância. É que nos transmite, pela sua mensagem de ensinos morais, como Allan Kardec cataloga na belíssima obra O Evangelho segundo o Espiritismo, para nos trazer os ensinos morais de Jesus para a nossa vivência cotidiana, esses valores, essas virtudes. O Evangelho, acima de tudo, é amor. É a boa nova, é a novidade que nos inova, porque nos transforma para melhor. O Evangelho, meus irmãos, significa governança. Governança é nós termos o domínio sobre a nossa própria vida, num trabalho, sim, aí sim, da inteligência emocional, não daquela que nos leva ao orgulho, mas daquela que nos leva ao autodomínio por conta do autodescobrimento. Sabemos fazer esse self-government, que é a nossa autogestão. Nós podemos fazer a governança sobre nós mesmos, sobre o ambiente ao nosso redor, e dentro das nossas possibilidades, sempre fazendo o melhor a nosso alcance. Elevação, Evangelho, o que nos leva à espiritualidade, como lidar com a cobrança sobre si mesmo devido ao que se aprende, teoria versus prática, com tolerância, Eureildo, com paciência. Não se cobre além do que pode dar, assim como Deus não faz conosco, porque Ele não coloca cargas pesadas em ombros fracos, então a gente também não pode querer dar 2, 3, 4, 5 passos de uma vez só, que nós vamos quebrar a perna. É preciso dar passo a passo. Às vezes, na administração, você dá 2 passos para frente e 1 para trás. É uma maneira da gente dar uma equilibrada. Isso não significa involução, significa a ponderação para a gente agir com consciência, com discernimento, com prudência, com cautela e sempre avançarmos, sempre. A mensagem do Evangelho nos leva a esse avanço. Então não seja uma prática que nos cobre, não seja uma consciência de culpa, mas que seja aquela que se desperta para o acordar exatamente as realidades maiores da vida. Isso é esperança, isso é Evangelho, porque nos eleva à espiritualidade. Emmanuel, prefaciando a obra, ou apresentando a obra Nosso Lar, sim, do Espiritismo. Precisamos também do espiritualismo, mas a gente precisa muito mais de espiritualidade. Nós termos espiritualidade, que é esta elevação, esta superioridade que a gente vai conquistar com a prática do Evangelho. O Evangelho é libertação. Como é importante nos libertarmos, sermos o homem novo transformado. Não é isso? A mensagem de Jesus toda é voltada para a nossa renovação íntima. Evangelho ensina-nos a humildade. A mensagem básica do Evangelho é a humildade. E a oração. Como é importante a gente orar. E eu gostaria aqui de encerrar trazendo um livro que eu gosto muito, que é pouquíssimo conhecido. Os nossos amigos da produção, por favor, registrem o título. Chama-se Perfis da Vida. Ele é ditado pelo espírito Guaraci Paranavieira, Guaraci com Y, Guaraci Paranavieira, ditado ao médium Divaldo Pereira Franco. Perfis da Vida. E ele vai colocando vários perfis e coloca inclusive o perfil da esperança. Eu gostaria de nós então já fôssemos gradativamente nos despedindo com esse perfil da esperança. É suave, calmante e poderosa a sua presença. Olha só, a esperança, ela é suave, é calmante. Quem tem esperança se suaviza, se acalma. Pedro, olha só, tu me amas? Sim, Senhor, claro. E Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, amo. Pedro, tu me amas? Mas, Senhor, claro, claro. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
Olha como é importante o perfis da vida, que nós temos o perfil da esperança, que acalma, que apacenta, mas que é poderosa a sua presença. A esperança é um antídoto preciosíssimo. Vocês conhecem a história de Pandora? A caixa de Pandora, lembram-se? Pandora era uma princesa jovem, era grega, né? Linda, jovem. Era tão jovem, tão linda, que despertou os ciúmes dos deuses gregos. E eles deram para ela um presente, uma caixa fechada, e disseram que ela não podia abrir. Um verdadeiro presente grego, né? Vai falar para um jovem, um adolescente não fazer alguma coisa, imagina. É muita tentação. Mas Pandora resistiu, resistiu até que não resistiu, abriu a caixa. Quando ela abre a caixa, sai daquela caixa assim, todos os males. A corrupção, a enfermidade, as guerras, as crueldades. Mas um Deus fica compadecido de Pandora e permite que feche a caixa. Quando fecha a caixa, ali reside, naquela caixa, o antídoto para todos esses males. Qual é esse antídoto? A esperança. A esperança é o antídoto para todos os males da humanidade. Quando se espraia, tudo impregna, alterando a paisagem que domina a pouco e pouco. A esperança, ela influencia, impregna o ambiente e passa a dominar a paisagem. Acalma o desespero, recompõe a situação, contorna a dificuldade. Isso é esperança. Na invernia temerosa, inspira coragem e aponta a próxima quadra primaveril, durante a qual aquece e adorna a vida de cor, perfume e beleza. É um poeta, o Guaraci, não é? Durante o ardor do verão, quando a temperatura estiola e o desespero passa a controlar tudo, ela fala suavemente do outono que se avizinha e, modificando os fatores climáticos, preparará o ambiente para os períodos de abundância porventura. Na doença, ela fala sobre as bênçãos da saúde, inspirando coragem e criatividade enriquecedora. Na desolação do abandono, faculta a ligação com Deus e sempre oferece uma palavra alentadora. Quando estruge a guerra, sua voz conclama ao trabalho, a ordem e a paz, e dominará os corações, as vidas e os países arranhados pela destruição. A sua voz nunca cessa de cantar, e a sua é a música abençoada que luariza a noite do sofrimento, acalmando o infortúnio do desamor. Ninguém a dispensa, nem logra avançar sem o seu hálito vitalizante. Amorosa, esteve no Calvário, lenindo o crucificado com as felizes perspectivas do futuro dos homens naquele momento ingratos. Buscou Judas, mas ele não lhe abandonou. Sucumbiu para levantar-se erguido pelas suas mãos que o conduziam aos novos tentames que lhe concederam a redenção. Passando pelo charco, sua peregrinação adorna-o com lírios perfumados e, beijando suavemente o pântano, ergue o lótus que paira triunfo acima da sua superfície putrefacta. Quando os problemas se multiplicam no norte da vida e os desafios ameaçam pelo sul, as dificuldades surgem pelo leste e os perigos se multiplicam no oeste, ela surge do alto e resolve a situação, porquanto mensageira de Deus nunca falta, tornando-se a companheira predileta da criatura humana, a serviço do bem incessante. Essa missionária divina, às vezes ignorada, é a esperança, que ninguém pode desprezar, e constitui o apoio dos fracos e dos fortes, dos pobres e dos ricos, dos poderosos e dos necessitados. A sua força é tão grande que atravessa os penetrais da morte e descobre a imortalidade, falando aos que ficaram nas sombras do mundo que os afetos arrebatados do corpo vivem e voltarão, abrindo os braços para futuros aconchegos e confirmando que depois, um pouco mais tarde, todos voltarão a encontrar-se, vivendo em intermina união. Sem ela,
a vida inteligente se converteria em triste agonia, que sua presença vence, abrindo os portais da felicidade que a todos dominará. Eis o perfil da esperança. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Poucos de nós nos lembramos que também é a primeira que sempre renasce. A esperança, em verdade, como a gente viu aqui, neste lindo poema, nesta mensagem dignífica de nosso querido amigo Guaraci Paranavieira, ela nunca morre. Ela sempre está viva e leva a vida para onde for, onde estiver, porque ela é a esperança. Muito obrigado, queridos amigos do coração, que o Evangelho possa reviver a cada dia na nossa intimidade, que a esperança se renove em cada hora da nossa trajetória, e também da primeira hora a fazer sempre o melhor ao nosso alcance. Agradeço de coração os nossos amigos e irmãos queridos da Federação Espírita Catarinense, os nossos irmãos da Sexta URI de Joinville, pelo convite, pela oportunidade, a presença de todos vocês aqui do Brasil, do exterior, que nos acompanharam, o trabalho da produção dessa equipe maravilhosa que a gente nunca vê, não é? Mas que estão aí fazendo esse trabalho tão bonito da FEB TV. Agradecemos a oportunidade, meus irmãos, de conhecer a mensagem do Evangelho de Jesus, redivivo na sua pureza essencial pelo Espiritismo. E possamos, nesse encerramento, agradecer, dizendo: Deus, nosso Pai de amor e de bondade, muito obrigado, Senhor. Jesus, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento. Não sofro, não choro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de Ti. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado, amigos queridos que nos acompanharam tão pacientemente durante esta hora e 45 minutos. Muita paz, abraço virtual a todos, o nosso beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br
espíritos. E o outro caso que me chamou muito a atenção é quando nós estávamos já ao término